quanto mais você compreender sobre isso e quanto mais você entender como entrar nesse papel para que você não caia nessa armadilha e consiga desarmar essa armadilha, é mais fácil para que quem você ama consiga começar a perceber que a vida pode ter graça de outras formas que não o álcool, mesmo que hoje isso possa parecer impossível. Tá percebendo? E no meio desse percurso acontece uma armadilha tanto para o alcoolista quanto para você, que é uma coisa que nem sempre é tão nítida, mas que se você não perceber isso, isso pode ser a sua derrocada. Isso pode ser algo que vai te travar, que não vai deixar você evoluir, nem quem você ama evoluir, que é o medo da mudança. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber, sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre como fazer quem você ama parar de beber quando essa pessoa só vê graça na bebida. E essa é uma live de obstáculo, né? Existem lives que eu faço que são de atalhos e algumas que são de obstáculos. Essa é de um obstáculo que muitas pessoas percebem na jornada de fazer quem ama parar de beber. Isso pode se travar na sua jornada se você não compreender sobre como superar esse obstáculo. E essa ideia que eu vou trazer para você hoje é sobre essa situação em que o alcoolista, você vê essa pessoa que você ama, que ela bebe para fazer todo tipo de atividade de lazer, que tudo que ela faz tem bebida. Reuniões com os amigos tem bebida. Praticamente tudo essa pessoa coloca o álcool. E talvez até ela possa ter dito para você que a vida não tem graça sem álcool. E você pode pensar, poxa, como é que eu vou fazer uma pessoa parar de beber nessa circunstância? Se tudo que ela faz envolve o álcool, se parece que a vida dela não tem, que a vida dessa pessoa não tem sentido, né? Parece que ela não tem perspectiva, né? E talvez essa pessoa pense que o único prazer da vida é beber e já bebe há muito tempo, ou não, mas bebe sempre para se divertir, ou qualquer situação acaba sempre bebendo, como se a vida não fosse ter graça se ele parasse de beber. E aí você pode perceber isso, como isso pode fazer você se sentir travado no seu trajeto. Se você não entender que, na verdade, eu entendo que você se sinta preocupado quando você vê quem você ama se manifestando dessa forma, mas é importante que você compreenda que não é que a vida nunca vai ter graça sem álcool. Por mais que hoje, ou ao longo da vida dessa pessoa, ela sempre envolveu o álcool em tudo que fosse interessante para ela, isso não significa que nunca na vida ela vai achar graça de alguma coisa que não seja o álcool. E até porque gostar e só ver graça no álcool tem vários fatores envolvidos que é importante que você compreenda. A gostar é uma ideia. Gostar, ver graça em alguma coisa, é uma ideia, não é uma verdade absoluta. Não é a única, é uma forma de enxergar a realidade. Quando o alcoolista fala que ele só vê graça na bebida, ele está dizendo que ele interpreta aquilo que ele vive hoje, através das crenças dele, através da forma de enxergar o mundo neste momento atual, desta forma. Isso não significa que não vai ter graça sem a bebida. Isso não significa que isso não pode ser modificado. Inclusive faz parte do alcoolismo ter esse tipo de pensamentos. A maior parte do alcoolismo ele acontece nos pensamentos, no jeito que a pessoa interpreta o mundo. Por que tipo de pensamentos que a pessoa tem? Que é importante que você se dê conta, até para você identificar e conseguir quebrar isso de uma forma mais direta, de uma forma mais certeira, nem sempre direta, mas certeira. Que é o seguinte, um dos pensamentos, uma das crenças que o alcoolista pode ter é a ideia de que são crenças permissivas, do tipo, achar que beber não é tão ruim assim, achar que as coisas que aconteceram não foram tão problemáticas assim, ou ter expectativas muito positivas em relação ao álcool, né? Às vezes até bebeu durante muitos anos, isso está envolvido na identidade da pessoa, ela se enxerga como uma pessoa que bebe, né? Que tem amigos que bebem, que tem um estilo de vida em que o álcool é muito presente. E aí eu quero que você perceba o seguinte, esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade que o alcoolismo também proporciona, e as circunstâncias que eu vou te explicar,
elas são muito fortes no alcoolista e elas são algo a ser combatido. Mas eu preciso que você perceba, e você precisa perceber, se você quer fazer quem você ama parar de beber, que não é você simplesmente dizendo para ele que a vida não é assim. Não é simplesmente você falar para essa pessoa, ou você enviar um vídeo de alguém explicando e dando um sermão, ou alguém palestrando para ele e colocar a goela abaixo alguém falando que ele está errado. Essa forma não vai te escutar. Tanto que se você for ver, eu não tenho nenhum vídeo meu que eu falo para o alcoolista. Apesar de ter trabalhado muitos anos com isso. Por quê? Porque eu percebi ao longo dos anos que uma das coisas mais eficazes, até em relação a funcionar, em relação também à velocidade com que funciona, é uma abordagem estratégica que envolva você. Por isso que esse vídeo é um vídeo para te capacitar, para você entender sobre como você pode se relacionar com essa pessoa que você ama, para quebrar essa ideia de que a vida só tem graça com álcool. Porque existem formas certas e formas erradas de fazer isso. E se você, dependendo do jeito que você erra, você pode até piorar isso. Por isso que é tão importante que você, que é afetado por conta disso, ou é afetada por conta disso, que você compreenda, para que você possa ter mais condições de combater a doença do alcoolismo, certo? E como é que vai superar esse obstáculo? A primeira coisa que você precisa fazer é não se desesperar. Eu sempre falo para minhas alunas do curso ACA o seguinte: situações difíceis, você não deve se desesperar. E nem em situações boas, você deve alimentar uma ingenuidade. Então é interessante que você não se desespere se você hoje está numa situação muito complicada, em que no momento a única diversão dessa pessoa que você ama é beber. Porque isso é comum e não torna, isso não é de forma alguma um impedimento para que você consiga fazer quem você ama parar de beber. Muitas vezes é o ponto de partida, ou é um ponto no meio do trajeto. Não é uma barreira, não é um impedimento. Inclusive, esse é um sintoma do alcoolismo. Hoje nós temos descrito na literatura científica, principalmente quando a gente vai falar sobre diagnósticos, ou classificações, nós temos uma entidade, que é um manual chamado DSM-5, que é o manual de diagnóstico, manual estatístico e diagnóstico de doenças mentais, é o mais importante hoje no mundo inteiro. E nesse manual, ele também descreve parte dessa síndrome que é a dependência do álcool, o transtorno por uso de álcool, que eu vou te explicar. Qual que é esse sintoma que eu quero te falar hoje? Esse sintoma se chama, eu vou te falar o nome só para você ter ouvido falar, mas se você for procurar isso, você vai encontrar como estreitamento de repertório. O que é isso, Vitor? Estreitamento de repertório? Por que você está falando essa linguagem técnica, Vitor? Vou te explicar, para que você entenda que o que eu estou dizendo é sério. Por isso que eu estou citando isso, mas eu vou te explicar de uma forma que você vai entender. Que é o seguinte: esse sintoma do alcoolismo, chamado tecnicamente de estreitamento de repertório, a gente está falando aqui de repertório de comportamentos. O que acontece com a pessoa que tem alcoolismo? Ela tem, é possível, nem todos têm isso, mas é possível que isso aconteça, e quanto maior a gravidade, isso tende a acontecer até mais, ao longo do tempo isso tende a piorar, se não for bem lidado. E o que acontece? Esse estreitamento de repertório significa que a pessoa começa a priorizar o consumo de álcool em situações cada vez menos aceitáveis. Às vezes a pessoa começa bebendo em situações em que são mais aceitáveis. E aí ela começa a fazer o quê? Ela começa a beber em momentos em que outras pessoas beberiam, tipo numa festa ou num sábado à noite, num momento mais propício, que outras pessoas beberiam. Mas ao longo do tempo ela começa a inserir o repertório do comportamento de beber, quer dizer o quê? Beber é um tipo de comportamento. Ela vai utilizando esse comportamento em situações cada vez mais diferentes. Até que, vamos dizer assim, nem sempre, mas pode ser que ela comece a beber, talvez na segunda-feira de manhã, que quase ninguém bebe. Ou em outros momentos que não são tão comuns que as pessoas bebam. Então quer dizer o quê? Ela começa a priorizar o consumo de álcool em cada vez mais situações. Ela usa o mesmo repertório em outras situações diferentes. Então assim, nós precisamos, para ter uma vida boa, um repertório grande de comportamentos diferentes. Por exemplo, se você tinha um repertório de comportamentos antes dessa situação sensível que nós estamos vivendo de isolamento social. Você tinha atividades que eram rotineiras suas, mas agora com essas condições que nós estamos vivendo agora, todos fomos forçados de uma maneira ou de outra a
ajeitar o nosso repertório de comportamentos para conseguir organizar e se adaptar a essa nova realidade de agora. Com o alcoolista, isso tende a ser mais desafiador, porque o repertório de comportamentos e a capacidade de adaptação, enquanto a doença está ativa, é mais baixo. Então a pessoa tem mais dificuldade de se adaptar, porque ela sempre vai usar o mesmo repertório de comportamentos, que é qual? Beber. Bebe. Aí bebe em várias situações. Mas, Vitor, como é que pode uma pessoa beber tanto em várias situações, com tudo de ruim que acontece por conta disso, e ela não admite, e ela ainda por cima diz que ela só vê graça na bebida? Acompanhe o meu raciocínio. Pensa o seguinte, na maior parte das vezes, isso não é uma coisa que acordou assim, pá, estalou e pronto, acordou dessa forma. Não. Perceba que ao longo do tempo vai acontecendo um mecanismo e essas vivências vão alimentando pensamentos e expectativas a respeito das coisas. Então assim, o alcoolista acaba muitas vezes bebendo em situações que trazem prazer, momentos agradáveis, momentos às vezes com a família, momentos às vezes com os amigos, momentos difíceis que ele bebeu para de certa forma anestesiar aquilo de uma forma ilusória, mas aquilo de uma forma ou de outra foi trazendo experiências discutivelmente positivas a curto prazo, de mais prazer, de menos dor. E imagina só quantos momentos ao longo da vida que foram positivos que ocorreram em momentos de bebedeira. Pode ser que muitos momentos. Inclusive o álcool, quando a pessoa bebe, a tendência naquele momento é ter um pouco menos de percepção do problema que está acontecendo. Então a experiência que a pessoa tem, a lembrança daquilo que ela teve quando bebeu, tende a ser mais positivo do que de fato foi. Então o que acontece? Perceba, essa história, esse tempo, esse período em que ela foi tendo experiências agradáveis, prazerosas, com álcool, faz o quê? Cria uma conexão entre uma coisa com a outra. A ligação do álcool com uma experiência prazerosa. O cérebro começa a associar e esses pensamentos vão começando a ser alimentados por conta dessas experiências. E daí, perceba comigo, isso não é privilégio apenas de quem tem alcoolismo. Você que está me ouvindo aqui, que quer fazer alguém que você ama parar de beber, isso pode acontecer com você ou com outras pessoas que possam beber, mesmo que de uma forma moderada ou não que seja num padrão de alcoolismo. Porque pensa só, imagina você, talvez você compreenda isso se não adapta para a sua situação, tá? Vou usar um exemplo para explicar isso. Muitas pessoas nem se imaginam indo, por exemplo, num show de música sem beber. Muitas pessoas nem se imaginam tendo determinadas atividades de lazer sem beber, porque elas associam que só vai ter graça se beber. Ah, é melhor eu nem ir naquele show ou nem fazer aquela atividade que eu gosto, porque só tem graça se for bebendo. Isso não é exclusivo do alcoolismo. Muitas pessoas vivem assim e muitas pessoas alimentam este pensamento. Isso é um pensamento, não é uma realidade. Porque às vezes a pessoa foi tantas vezes em eventos assim, sempre bebeu, que ela nem lembra direito como é que é viver aquilo sem beber, que sempre estava bebendo. E aí, talvez ela nunca tenha tido, ou nunca tenha ido num lugar desses, em momentos que foi sem beber. Ou ela foi algum dia e não bebeu, e naquele dia, por alguma razão, não foi tão legal. E aí ela associa que só é legal quando tem álcool. Pode começar a pensar isso, tendo ou não alcoolismo. E aí o que acontece? Por qual razão isso pode acontecer? Existem alguns elementos que podem favorecer que isso aumente, que essa percepção seja mais exagerada ou mais realmente ampliada. Esse pensamento fica mais forte, de que só tem graça com álcool. Às vezes a pessoa pode ter uma timidez, né? Não foi uma experiência boa porque ela era tímida naquela festa. Ou não foi uma experiência boa porque aquele não foi um dia legal da festa. Tem um dia que vai num lugar e não é legal. Não é sempre que vai ser legal. Mas de repente aquele dia não foi legal e não tinha álcool. E daí a memória fica lembrando, só tem graça quando tem álcool. E aí o álcool vai sendo utilizado para reduzir desconfortos e aumentar a percepção de que foi divertido. Porque uma festa chata para alguém que está embriagado, ela fica menos chata, discutivelmente.
Porque a percepção do desconforto vai sendo reduzido. E aí a percepção da realidade, de fato, ela vai ficando distorcida, tendo ou não alcoolismo. Não precisa ter alcoolismo para acontecer isso. Isso pode acontecer com você. Pode acontecer. Não necessariamente é alcoolismo. Mas perceba como isso pode ser forte. E o alcoolismo se alimenta desse mecanismo. E aí o que acontece? Vem aquela ideia de que só tem graça se tiver álcool. Só tem graça se tiver álcool. Ah, mas como é que eu vou viver sem álcool? E aí o que acontece? Gera um outro efeito colateral, que é o medo de viver sem álcool. O medo de viver sem álcool. Eu vou explicar isso de outra forma, tá? Se não ficou claro, talvez agora vai ficar mais claro. Eu vou explicar essa mesma coisa de uma outra forma, porque é importante que fique claro para você. Certo? E se você está gostando, está entendendo, se você está gostando dessa explicação, me avisa no chat aqui, coloca para mim um foguinho, uma lâmpada, enfim, se está sendo legal para você, me avisa de alguma forma aqui no chat. E aí é o seguinte, imagina só que eu falei de estreitamento de repertório, que é o seguinte, o comportamento vai sendo repetitivo em situações diferentes, a pessoa sempre bebe. E o que acontece? Imagina isso se fosse um músico, né? O que acontece? Um músico, ele tem o repertório de músicas dele, né? Ele tem lá, toca várias músicas. Mas imagina que esse músico, ele é acostumado a tocar sempre parabéns pra você. Aí ele foi lá, masterizou essa canção e ele sempre canta de uma forma emocionada, de uma forma muito incrível. Ele canta parabéns pra você de uma forma que mexe com as pessoas ao redor. E aí em várias festas de aniversário ele tocou, foi aplaudido, ele foi ovacionado, gostaram muito dele. E aí ele começou a confiar nessa música. Pensou, pô, eu mando bem nessa música. Então eu vou fazer o quê? Eu começo então por confiar nisso. Ele começa então a tocar a mesma música em outros ambientes. Aí no casamento, lá o casal tá casando, tá lá tocando. Parabéns pra você. Pera aí, festa de formatura. Parabéns pra você. Opa. Natal. Pera aí. Velório. Não. Não dá. Tá ficando muito fora do percurso. Tá ficando muito fora daquilo que se espera. Tá ficando muito distoante daquilo que se espera para uma situação dessas. E acontece o quê? Isso é o estreitamento de repertório que acontece no alcoolismo. É isso que às vezes faz o alcoolista achar que ele nunca vai ver graça em outra coisa. Porque ele confia muito nesse repertório que ele tem, que é de beber. Isso não significa que ele não pode parar de beber. Só que quanto mais você compreender sobre isso, e quanto mais você entender como entrar nesse papel para que você não caia nessa armadilha e consiga desarmar essa armadilha, é mais fácil para que quem você ama consiga começar a perceber que a vida pode ter graça de outras formas que não o álcool, mesmo que hoje isso possa parecer impossível. Tá percebendo? E no meio desse percurso acontece uma armadilha tanto para o alcoolista quanto para você, que é uma coisa que nem sempre é tão nítida, mas que se você não perceber isso, isso pode ser a sua derrocada. Isso pode ser algo que vai te travar, que não vai deixar você evoluir, nem quem você ama evoluir, que é o medo da mudança. A mudança dá medo. Mudar dá medo. Ainda mais para quem não é tão acostumado a fazer isso e olhar para isso de uma forma positiva. E aí o medo da mudança pode travar. Porque pensar que eu vou mudar a minha vida, dá medo que vai ser para pior. E o alcoolista pode começar tendo esse medo. E se você também ficar com esse medo, você vai tender a não crescer e não conseguir evoluir para também tirar quem você ama desse medo e dessa situação que não dá mais. Não dá mais. Beleza, só ver graça na bebida, mas não dá mais para ser assim. Então, o medo de continuar assim precisa ser maior do que o medo de mudar. Percebe? Porque o que acontece? Viver muito tempo da mesma forma, o alcoolista bebendo, e às vezes você, hoje, fazendo o melhor que você pode, com as informações que você tem até o momento, pode fazer com que você fique enferrujado por conta de todo esse tempo vivendo da mesma forma. O alcoolista fica enferrujado também por beber durante tanto tempo. E aí ele fica meio sem saber como viver sóbrio. Isso pode assustar. Ele pode pensar, veja se isso é familiar. Ele pode manifestar, até não manifestar, porque às vezes ele fala, às vezes não fala. A maior parte das vezes ele não fala.
Mas pode passar pela cabeça dele coisas que eu quero que você veja se isso não é familiar para você, como ser humano. Ah, mas é difícil demais. Meu Deus, é difícil demais. Nossa, mas tem horas que eu não entendo como que alguém consegue parar de beber e eu não consigo. Ah, eu não sei se é pra mim. Meu Deus, mas será que vale a pena eu tentar parar de beber? E vai que não dá certo. Será que vale a pena eu parar de beber para, inclusive, viver bem com a minha família? Se eu nem sei se eles se importam tanto assim comigo. Será que vale a pena eu parar de beber, tentar parar de beber, se é um desafio tão grande? Poxa, será que eu vou conseguir fazer isso? Percebe como isso também pode até se passar com você, de você pensar isso. Ah, mas eu vou tentar fazer que eu amo parar de beber, mas vai que não dá certo. Eu vou colocar uma expectativa. Então é melhor deixar do jeito que está. Isso é o medo da mudança. Isso é o medo da mudança que trava e faz a pessoa ficar apavorada e não viver uma vida melhor. Porque daí vai continuando com o mesmo repertório de coisas. Porque mudança é novidade. Novidade é um caminho desconhecido. E aí você tem que desenvolver o seu músculo de tolerância à incerteza. Tolerância a se colocar numa situação de crescimento. Certo? E para fazer quem você ama parar de beber, é importante que você perceba que é uma trajetória da seguinte forma. O alcoolista, na maior parte das vezes, ele não percebe ainda o valor da sobriedade por conta da forma com a qual a doença se manifesta, por conta da natureza da doença. Então, muitas vezes você percebe antes que ele ou ela que não dá mais para ficar assim. E você percebe a vantagem de não beber mais. E você percebe que uma mudança é necessária. E o alcoolista não. E perceba que essa dinâmica é muito semelhante a uma criança com um pirulito. Presta atenção nisso. E faça um paralelo com você e o alcoolista que você ama. Imagina que o alcoolista que está resistente a parar de beber e que ele acha que a única diversão dele é beber, é como se fosse uma criança apegada no seu pirulitinho. Imagina uma criancinha de 6, 7 anos com o seu pirulitinho, lambendo o pirulitinho dela, feliz da vida, aquele pirulito colorido, gostoso. E aí vamos imaginar que esse pirulito custa R$1. E aí você fala para ele, assim, Joãozinho, olha só, Joãozinho, eu quero te dar R$10 por esse pirulitinho. Se você me der esse pirulito, eu te dou R$10, Joãozinho. Aí o Joãozinho olha pro pirulitinho, olha para você com essa nota de R$10, e aí ele pensa, você tá ficando louco? O meu pirulitinho é colorido, ele é docinho. Só eu tenho, você não tem. Você quer pegar esses R$10, quer me dar essa nota aí que não tem gosto nenhum, e você quer pegar meu pirulitinho? Você não tá ficando louco. Eu faço o que eu quiser, eu mando em mim. Esse pirulitinho é a melhor coisa que existe. Eu só vejo graça na vida desse pirulitinho. Esses R$10 não tem valor na cabeça do Joãozinho. Não tem valor na cabeça do Joãozinho. Agora, significa que o Joãozinho nunca vai ser capaz de compreender que R$10 vale mais do que um pirulitinho de R$1, que ele pode comprar 10 pirulitinhos? Ainda o Joãozinho não percebe isso. E às vezes precisa de alguém de fora para acelerar esse percurso, para ajudar o Joãozinho a perceber que ele está... Joãozinho, ninguém está querendo arrancar o pirulitinho da sua boca. Isso não é que é proibido esse pirulitinho, né? Joãozinho, é que assim, ó, é uma decisão ingênua. Percebe? Claro que você não vai falar isso para um Joãozinho, você não vai humilhar a criança para mostrar para ela que existem coisas melhores, porque isso não é uma boa forma. Percebe como para o alcoolista isso é muito parecido? Esse processo é muito parecido? Eu entendo, claro, Vitor, mas não é uma criança, é um adulto. Eu entendo, a situação é muito mais extrema, porque não é um pirulito, a gente está falando do alcoolismo. E a gente não está falando de uma cárie, a gente está falando aqui de algo que pode ser fatal. O alcoolismo é uma doença grave, né? E ainda mais um adulto que não coopera. Eu entendo que isso pode ser desafiador. E isso é mais um dos motivos do porquê você precisa entender como fazer isso para que você possa criar uma mudança e não deixar de cuidar de si no processo. Por isso que eu acredito que é um processo. E eu acredito que você consegue entender, né, que precisa de uma habilidade para fazer isso. E essas habilidades podem ser dominadas por qualquer um que desejar fazer isso. Qualquer um que desejar ser parte da solução para fazer alguém que ama parar de beber. Né? Você consegue entender? Beleza, tem um processo para fazer isso. É importante que você comece já entendendo essa base. Só que é o seguinte, como superar esse medo
Vitor, mas eu tenho medo de mudança, eu tenho medo de que vai acontecer, eu tenho medo de daqui a pouco eu investir muito tempo, muita energia nisso e isso me assusta. Como é que pode superar esse medo? Olha, e eu tenho medo que não vai dar certo para mim. Eu quero te dizer o seguinte: você, ao longo das estratégias que vão levando ele a parar de beber, o que vai começando a acontecer? O alcoolista vai tendo experiências sóbrio, mesmo que pequenas. E aí, algumas são boas, outras são desagradáveis. Mas aí começa acontecendo o quê? O alcoolista começa a ser exposto a pequenas situações de sobriedade. E essas pequenas situações de sobriedade vão fornecendo uma nova oportunidade de reaprender sobre a vida e sobre a percepção em relação à própria vida. Porque não adianta você falar para ele, olha, simplesmente você precisa parar de beber, olha, simplesmente você precisa seguir um médico, psiquiatra que fale sobre isso. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai funcionar isso. Você precisa entender como fazer isso de uma forma estratégica, entende? Para que possa ter boas experiências aos poucos, dentro do seu relacionamento. Sem relacionamento, isso não adianta, entende? Tem que ter isso dentro de um contexto desse processo. E assim, nem todas as experiências vão ser agradáveis. Nem todas as experiências vão ser maravilhosas, mas conforme você vai também desenvolvendo as ferramentas sobre como lidar com isso, e o alcoolista vai sendo exposto a isso de uma forma mais positiva, ele também vai desenvolvendo ferramentas para conseguir superar esses desconfortos e justamente por não usar o álcool como uma bengala, porque daí ele vai tendo experiências em que ele se expõe também a algum desconforto sem o álcool, e isso vai trazendo mais percepção e mais interesse por ficar sóbrio, por perceber que vale a pena, por perceber que a vida pode começar a ter uma semente que vai germinando conforme isso vai sendo adequadamente lidado, percebe? E aí é o seguinte, conforme essas experiências sem álcool vão acontecendo, mesmo que pouco, o que acontece? Essas experiências de sobriedade, a crença de que o álcool é a única diversão e que a sobriedade é um terror, vão mudando, vão se alternando. Ele começa a reduzir essa ideia e vai começando a aumentar a própria percepção de que a vida sem álcool pode ser melhor. Não adianta você ficar esperando que o tempo vai por conta própria mudar. Se você se importa com essa pessoa que você ama e se você vive isso, não dá para deixar isso para o acaso. Não dá para esperar que a vida mostre sozinho, porque isso tende a demorar um século. E se olha só, se você, que é a pessoa mais interessada nessa vida dessa pessoa que você ama, você tem um relacionamento com ela, você é a pessoa mais interessada na vida dessa pessoa, e se você não está afim de fazer nada, se você está afim de ficar parado esperando, vai ser muito difícil você cobrar movimento do outro. Se você está parado, vou esperar que o tempo vai passar, eu vou esperar que ele descubra isso sozinho, tende a não descobrir, ou descobrir tarde demais. E eu vou te dizer uma coisa, você não é obrigado a fazer isso, a vida é sua, e você sabe o que isso te custa ou o benefício que isso pode te trazer. Mas eu te digo uma coisa, se não você, quem? Quem? E se não agora, quando? Tende a ser nunca, né? Se não agora, tende a ser nunca. Se não você, tende a ser ninguém. E aí você pode continuar vendo esse filme de terror passando. Isso eu tenho certeza que você não quer isso, né? Senão você nem estaria assistindo isso, certo? E é o seguinte, conforme o alcoolista vai vivendo novas experiências de sobriedade, novas perspectivas vão se abrindo. E elas só vão se abrindo a partir da sua mudança, que vai gerando interesse e comprometimento no alcoolista em ficar sóbrio. E não importa se você é mãe, pai, esposo, esposa, amigo, amiga, filho, irmão, você pode, independente da sua situação, você só precisa de uma coisa, né? Começar uma coisa, querer fazer isso, se importar o suficiente para querer fazer isso, né? E aprender a fazer isso, como você está começando a fazer agora. E aí é o seguinte, vou te contar uma história. Eu tenho uma aluna que é o seguinte, a Elza, né? Até fiz uma entrevista com a Elza,
ela é casada com o Joaquim, né? E o Joaquim, a minha aluna é a Elza, né? E aí a Elza, ela é casada com o Joaquim, e o Joaquim bebeu por mais de 20 anos. E ele conheceu a Elza, eles se casaram, e fazia 3 anos que eles estavam casados. E a Elza me contou que demorou um pouco para ela se dar conta que o Joaquim tinha um problema sério com a bebida. E o Joaquim nunca na vida tinha achado que o jeito que ele bebia era um problema. Porque ele seguia trabalhando, continuava no trabalho dele. Inclusive ele bebia no trabalho, ele era um profissional autônomo, ele bebia, ele tinha que entregar, fazer encomendas, né? As pessoas faziam encomendas, ele saía de moto. E aí ele bebia durante o trabalho. E ele bebia também para relaxar, bebia para se divertir. Só que aí a Elza começou a perceber que isso não estava certo. A saúde dele já estava começando a ser prejudicada. Ele saía dirigindo, enfim, depois de beber. E ela percebia isso e ela pensou, poxa, alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está certa. E o que acontece? Ela começou a se interessar por entender o que estava acontecendo. E ela disse o seguinte, ela começou a procurar entender o problema do alcoolismo e aprender como lidar. Foi assim que ela me encontrou, no início do ano de 2020. E aí o que aconteceu? Ela começou a aprender a lidar com o marido dela e o Joaquim parou de beber. E o que acontece? O interesse começou por conta dela. Ela que começou a querer que ele parasse de beber. Ele não admitia que tinha um problema. Ele não via problema nenhum em continuar bebendo. Ele achava que a vida só tinha graça se fosse bebendo. E aí só quando ela começou a entender formas de fazer, criar mudanças nele, que começou a funcionar. Daí ele parou de beber. E aí, inclusive, eu fiz uma entrevista com eles, que na Semana ACA você vai ver parte dessa entrevista, em que o próprio Joaquim apareceu na entrevista, né, contando, porque já fazia quase um ano. Quando eu entrevistei foi no final de 2020. E o Joaquim estava sóbrio ainda. Desde o começo de 2020 até o final de 2020 ele estava sóbrio. E pela primeira vez na vida ele admitiu. E ele reconheceu que ele tinha um problema com álcool. E ele é muito grato hoje por conta da esposa que fez isso por ele. Ela não tinha obrigação nenhuma, mas ela decidiu tentar de verdade. E ela fez o que era necessário. E ele me contou emocionado sobre o quanto hoje ele enxerga as coisas boas, as outras coisas boas na vida, e o quanto o álcool ao longo do tempo fez mal e colocou ele em risco, e colocou outras pessoas em risco, e ele me contou isso emocionado, me dizendo o quanto isso tocava ele, por ele ter passado tantos anos, coisas que ele não percebia antes. E se fosse chegar para o Joaquim de antes, da Elza, ele não teria se despertado. Ele não teria, provavelmente ele estaria nessa até hoje, como ele estava há 20 e poucos anos. Só que, porque o alcoolismo às vezes é como se fosse um véu na cara da pessoa, que muitas vezes ela não consegue enxergar sozinha. E aí alguém de fora tem uma oportunidade, não obrigação, oportunidade, se achar por bem, se achar que interessa, de fazer algo para tirar esse véu, para que a pessoa possa se dar conta de que a vida pode ter graça de outras formas diferentes, né? E assim, ele nunca admitiu isso antes. E o que acontece? E muitas pessoas hoje mesmo não percebem o quanto essa mentalidade de que a vida só tem graça com álcool afeta. E se você quer fazer quem você ama parar de beber, você precisa olhar para isso. Agora é um momento em que eu quero que você pare e olhe um pouco para você, para a sua vida. Você não me deve satisfação nenhuma, você não deve para ninguém. Nesse momento eu quero que você pare e olhe para si, tá? E eu vou te contar uma história de uma das primeiras pessoas que eu comecei a atender para ajudar, para ensinar, né? No começo, quando eu estava começando a criar o método ACA. Uma das primeiras pessoas, né, era minha irmã. O irmão dela tinha um alcoolismo muito grave. E ela, a princípio, não tem problema de alcoolismo. E aí o que acontece? Esse irmão era tão grave o alcoolismo dele, que ele precisou ir morar na casa dela durante um tempo, para não ficar sozinho, porque era um período realmente muito difícil. Ele precisou dessa ajuda dela e ela se disponibilizou a fazer isso. Depois de muito tempo, claro, foi uma relutância para fazer isso, mas ela entendeu que isso era o melhor, que ela queria fazer isso. E ela aceitou ele na casa dela, para ajudá-lo. E o que aconteceu?
ela tinha um costume muito próprio dela. E ao longo dos anos, eu vou chamar ele aqui de Sandro, tá? A irmã do Sandro fazia reuniões na casa dela 2 vezes por semana com as amigas de longa data. E essas reuniões para se ver, né, as amigas para se ver, para contar as novidades, para interagir. E o que acontece? Ela me disse que sempre nessas reuniões tinha vinho. Eram reuniões em que havia vinho, havia bebida alcoólica, né? E aí eu estava conversando com ela justamente sobre esse assunto, sobre essa mentalidade de que as pessoas muitas vezes têm a tendência a se reunir não por conta da amizade, mas por conta do álcool, e não se dão conta disso. Ela me disse o seguinte, ela ficou chocada, me lembro até hoje, ela ficou chocada, ela falou assim, Vitor, no começo ela relutou, né, Vitor, como assim? As minhas amigas de longa data, você acha que elas estão mais afim do vinho do que da amizade? Eu falei, não é isso que eu acho. Estou dizendo que muitas vezes isso pode acontecer e as pessoas não se dão conta. E aí ela foi para casa, dormiu com essa ideia, aí voltou chocada e me disse assim, Vitor, eu não acredito, cara, é verdade. E olha o que ela fez. Ela própria ligou para as amigas e disse, minhas queridas amigas, vamos fazer uma reunião lá em casa, como nós sempre fazemos nos últimos muitos anos. Só que eu agora estou vivendo um problema muito sério de saúde da minha família. Então eu preciso que essas reuniões, pelo menos agora, nesse período, não tenha álcool, que a gente possa curtir a companhia uma da outra, sem bebida. Adivinha quantas amigas foram na janta? 0. Ela falou, Vitor, cara, como isso foi forte. Ela começou a se dar conta como as relações, como as pessoas, mesmo quem teoricamente não tem alcoolismo, acabam se estabelecendo, se nutrindo a partir do álcool como a base. Tira o álcool, acabou. O que é isso? É uma mentalidade de que as coisas só têm graça com bebida alcoólica. Não é que a amizade é ruim, discutivelmente. Algumas podem até ser, outras não. Mas essa mentalidade contamina as pessoas e elas nem percebem. Ah, mas tem que ter álcool. Beleza, o álcool não fica opcional, ele passa a ser... As coisas nem acontecem quando não tem álcool. E se você quer fazer quem você ama parar de beber e você tem essa... e você está contaminado por essa mentalidade, você precisa começar a reexaminar isso. Porque isso vai ser uma pedra no seu sapato. Se você não tiver convicto, não é que, Vitor, agora eu nunca mais vou poder beber, nem é isso que eu estou falando, não é esse o ponto, percebe? O ponto nem é o álcool, o ponto é a mentalidade de que as coisas só têm graça na vida se tiver álcool. Isso é um problema. Se você estiver vivendo esse problema, isso vai te travar na sua trajetória de fazer quem você ama parar de beber. Percebe? Ou tolerar muito álcool. Na minha casa, eu não posso dizer não para algum familiar que vá beber aqui em casa. Como assim? Entende? Como assim? Sendo a sua casa. Percebe? Tem que ter álcool em tudo? Você tem que compactuar com tudo que tem álcool? Será? Não precisa comprar uma guerra, mas pensa bem. Será que isso é tão... precisa ser tão tolerado assim? Sem nenhuma conversa, sem nenhuma... sabe? Como se nada fosse. Como se o único certo da vida fosse sempre ter bebida. Sempre. Não é uma vez ou outra, não, é sempre. Se não tiver bebida, não tem. É o seguinte, e tem gente que me fala o seguinte, Vitor, você falou pra mim agora uma coisa muito forte. Porque, então quer dizer que se eu for fazer a pessoa que eu amo parar de beber, eu vou ter que me isolar? Porque as pessoas ao meu redor aqui, o meu círculo social, são de pessoas que bebem pesado. Eu vou te falar, nem sempre você precisa mudar de amigos, mas pode ser útil sim você aumentar o seu repertório de amizades. Porque se você só tem amigos que bebem, seu círculo social todo bebe, você vive numa bolha que só tem pessoas com uma mentalidade que você deseja mudar. E quanto mais você conviver com pessoas com essa mentalidade, mais você vai continuar tendo dificuldade de transpor essa mentalidade. Porque a mentalidade contamina.
Se você fica convivendo muito só com essas amizades e essas pessoas não têm abertura nenhuma para conviver sem álcool, você começa a se colocar numa situação ruim. E existem muitas pessoas fora dessa bolha que de repente você se colocou. Muitas pessoas que o álcool não é o centro da vida. A maioria das pessoas. Só que nem sempre elas estão acessíveis para você, né? E aí você pode encontrar essas pessoas e começar a ter um círculo social diferente. E perceba que é uma batalha interna. Percebe? Para você também reavaliar certas crenças sobre o álcool. E eu tenho uma aluna que ela ficou muito irritada uma vez em que eu estava fazendo uma mentoria com as alunas do curso ACA, e ela estava me dizendo muito irritada, assim, falou assim: Vitor, como assim? Eu adoro vinho. Como é que eu vou parar de tomar o meu vinho? E aí eu vou fazer todo esse esforço de parar de tomar vinho e vai que o meu namorado não para de beber. Não gostei, Vitor. E ela disse que ela só... Daí ela falou, mas eu vou testar. Eu estou no curso, eu vim aqui porque eu quero mudança, eu vou testar. E ela me disse que fez isso porque me ouviu falar. Ela ficou então uns dias sem beber. E depois de algumas semanas, ela começou a perceber que não sentia mais tanta falta assim do álcool. Né? Geralmente quem não tem um problema de alcoolismo, passa algumas semanas sem beber e percebe que não é tão difícil assim quanto imaginava na primeira semana, na segunda semana. E aí isso é super comum, sabe por quê? E ela até me contou que se sentiu até melhor com isso. Particularmente ela se sentiu melhor em passar um período sem beber, que foi algo que ela gostou por si só. Isso é super comum, as pessoas se acostumarem a sentir desconfortos do álcool e não perceberem que é porque elas bebem. Não só o alcoolista no nível grave, mas você também. E aí quando fazem uma experiência de ficar um tempo sem beber, aí sim começam a perceber vantagens que não enxergavam antes. Né? Como o sono melhorar, o humor melhorar, a energia melhorar, a disposição, a vontade de fazer as coisas melhorar. Né? A capacidade de controlar os sentimentos melhorar. Mesmo, isso não precisa ser alcoolista para ter essa mudança por não beber. E agora, e tem gente que pensa o seguinte: Vitor, mas olha só, a pessoa que eu amo em particular, ela parece que não reconhece e ela não valoriza. Não adianta, Vitor, ela não valoriza nada que não tem o álcool. Não adianta, não tem o que fazer porque ela não valoriza nada. Se você pensa assim, eu quero te dizer uma coisa. Essa percepção que você tem, você está enxergando um sintoma do alcoolismo. Isso não é uma barreira, isso é um sintoma do alcoolismo, que mostra apenas que o cérebro do alcoolista, nesse momento, está muito ativo. Porque a doença está muito ativa. O cérebro está ativo na parte que o álcool atua. E aí, com a sobriedade, isso tende a mudar. Essa percepção de graça nas outras coisas que não o álcool tende a mudar com o tempo de sobriedade. Se essa pessoa parece que não vê graça em absolutamente nada, isso só significa que o alcoolismo hoje está a todo vapor. E aí isso não é um motivo para você não fazer nada, porque não dá certo. É um motivo, inclusive, para você fazer alguma coisa. Essa é mais uma razão de você fazer isso, para você, através do seu relacionamento, você despertar interesse na sobriedade e deixar, às vezes, de alimentar o alcoolismo. Porque alimentar o alcoolismo é algo que muitas vezes acontece sem as pessoas perceberem. Né? E por essa razão que você vê nos depoimentos, né, das minhas alunas, dizendo que o familiar voltou a ser como era antes, né? Igual a Zezé conta que o esposo dela voltou a ser como ele não era há 36 anos. Por que isso acontece? Porque a pessoa que quando para de beber, a percepção do mundo muda. O jeito que ela enxerga as coisas muda. Né? Então essa pessoa que você está vendo hoje que não valoriza nada, é só um sinal de que ela não está bem. Então vamos lá, um jeito errado de você então fazer isso que eu estou dizendo, para você não cair nessa. Para você conseguir evoluir e fazer quem você é parar de beber, mesmo que ele ache que a única diversão da vida é beber. É você, então é legal ter momentos de sobriedade, vamos resumir, né? Vamos retomar. Legal que o alcoolista tem momentos de sobriedade e você pode, através do seu relacionamento, promover que isso aconteça de uma forma, claro, dentro do método ACA tem uma forma estratégica, organizada para você fazer isso do jeito certo, na sequência certa. E o que acontece? Um jeito errado de você fazer isso é você oferecer outras atividades forçando.
Ah, não, hoje você vai assistir um filme comigo, um filme que eu gosto e que você não gosta, e agora eu quero que tudo seja diferente de uma hora para outra. Isso tende a ser um caminho mais difícil. Ou você jogar na cara dele o que você está aprendendo aqui comigo. Ah, eu vi um psiquiatra na internet que falou que você precisa ficar um tempo sem beber para ver como a vida é melhor sem beber. Não faz isso. Não faz isso. Isso não vai te ajudar. Isso é um jeito muito errado de fazer isso. Porque assim você vai assustar ele. Por quê? Lembra que eu te falei? Hoje você enxerga coisas que o alcoolista não vê. Ele não enxerga coisas como você enxerga. E o processo é justamente a forma de mostrar aquilo que hoje ainda ele não vê. E mais do que isso, que ele tem medo de ver. O processo para você fazer quem você ama parar de beber é justamente uma forma de mostrar isso para ele. Porque hoje ele tem medo, o medo de que vai ser ruim ficar sóbrio. E ele não vai admitir isso para você com essas palavras que eu tô aqui digerindo, eu tô aqui, abrindo a caixa preta da cabeça do alcoolista para você entender coisas que ele não é capaz de te explicar sobre a doença dele. Ele tem medo de ser muito ruim a vida se ele ficar sóbrio. Isso é uma informação privilegiada para você. Ele tem medo de sofrer ou achar que está desperdiçando a vida por não beber. É um medo ilusório. O medo de que se ele obedecer você vai tirar, ele vai perder a própria identidade dele. Ah, eu vou perder a minha identidade se eu ficar só obedecendo a minha mãe, a minha irmã, a minha esposa. Ele se ilude com essa ideia, ele tem medo. Ah, Vitor, mas não tem por que ter medo, mas ele tem. Senão ele parava de beber. Percebe? Ele tem. E muitas vezes ele não vai admitir, justamente porque ele tem medo. Entende? É porque é tipo tirar um pirulito da boca de uma criança. Você precisa criar um senso de valor na vantagem de mudar, de uma forma estratégica. E se você tentar tirar esse pirulito da boca da criança como se fosse proibido, e agora eu vou arrancar esse pirulito, Joãozinho, ele vai querer pegar mais ainda o pirulito. E aí o pirulito vai parecer mais legal ainda. E aí foi o quê? Não foi o conteúdo, foi a forma. Às vezes o problema é no conteúdo, às vezes o problema é na forma. Então essa forma de forçar atividades, ou ir lá aconselhar ele, ou enviar um vídeo de um psiquiatra falando sobre como parar de beber, é uma forma terrível. É uma forma que vai dar muito pouco resultado. Por isso que eu estou falando para você. E qual que é o jeito certo de você fazer isso? Para você pegar uma pessoa que está num alcoolismo importante, ela está resistente, ela não quer parar de beber, não quer nem conversar sobre isso, não te escuta, passa o maior tempo bebendo, bebe quando acontece qualquer coisa e não tem conversa, às vezes até fica chato quando bebe. Como é que é para você mudar uma situação tão complexa e desafiadora como essa? Aí eu vou te dizer, o jeito certo é você seguir o passo a passo do programa ACA. Né? O passo a passo do que eu ensino no curso ACA, que se trata de um conjunto de estratégias aplicadas da forma, do jeito certo e no momento certo para criar interesse e gerar compromisso no alcoolista para ficar e permanecer sóbrio. Para ele começar a ter esse interesse e começar a se dedicar. Porque assim, sem comprometimento, as coisas não andam. Então o seu papel é gerar comprometimento. E se o seu papel é gerar comprometimento, você tem que estar comprometido. Perceba que o que eu faço aqui, eu falo para você o que eu vivo. Eu falo para você que o comprometimento é importante. E se você for ver os últimos meses, eu tenho feito mais lives do que é possível você assistir, né? Mais conteúdo do que é possível você assistir. Todos os dias eu estou aqui respondendo perguntas de uma forma gratuita. Estou aqui entregando, olha quantas horas de conteúdo gratuito você tem acesso. Tem o blog ACA, tem um evento gratuito para mais de 16 mil pessoas. E já está com 18 mil pessoas inscritas. Totalmente gratuito. Então eu estou dizendo para você uma coisa que eu respiro: comprometimento. E por que eu respiro comprometimento? Porque para mim é muito importante ser parte da solução. Eu quero ser parte da solução. E eu sei que muita gente que está me assistindo aqui é curioso, vai demorar, ou vai ignorar, ou vai desvalorizar o que eu estou falando aqui, ou vai virar as costas, ou vai sair falando mal de mim, vai sair me xingando, me criticando. Ah, Vitor, você não me agradou. Nem Jesus agradou a todos. Eu vou te dizer, você pode começar dando os seus primeiros passos sozinho. Por exemplo,
criando atividades positivas e diferentes dentro da sua rotina e convidando essa pessoa para participar. Atividades que não envolvam álcool por natureza, de preferência. Eu vou te dizer um exemplo. Olha, aqui em casa, com essa situação sensível que a gente está vivendo de isolamento social, eu comecei a jogar baralho. Comecei a jogar mais jogos de tabuleiro. Eu não jogava muito. E vou te dizer, passei bons momentos com a família fazendo isso. E eu relutei bastante para começar a fazer isso. Porque eu não gosto muito dessas atividades. Nunca foi uma coisa muito legal. O Vitor vai parar para fazer isso. Mas esse contexto exige que a gente se adapte um pouco mais. E eu vou te dizer, foram muitas experiências prazerosas. Muito legais. Porque eu me abri para fazer coisas que eu nem pensava. Coisas, às vezes, fora da caixa. E, às vezes, é uma coisa mais simples do que parece. Que você pode começar a implementar na sua rotina. Novidades. Coisas diferentes que você possa fazer, que não envolvam álcool, e você permitir ou convidar, sem pressão, essa pessoa que você ama para fazer. Não precisa ser um jogo de tabuleiro, pode ser um café da manhã. Vitor, essa pessoa que eu amo, ela bebe desde que acorda. Cara, experimenta convidar para um café da manhã antes da beber. Vitor, mas ela vai beber depois. Tá bom, mas vamos dar o primeiro passo. Não subestime o poder do primeiro passo. Uma maratona de 42 quilômetros, ela é percorrida um passo por vez. Então, Vitor, hoje vai tomar um café da manhã com você. E nesse café da manhã não tem álcool, não vai beber no café da manhã. É uma ideia. Você já começa a criar um pequeno, uma bolha, um momento pequeno de sobriedade. Vitor, mas a gente já tem momentos de sobriedade. No meu caso é diferente. Então começa a pensar em algum momento de sobriedade, um pequenino, que não era normal antes. Num dia que você sabe que esse não é um dia comum para ter sobriedade. Então naquele pequeno momento, nem que seja 1 hora, 2 horas, fazer alguma coisa juntos. Vamos fazer uma caminhada? Não sei. Mas não vai fazer igual uma aluna minha um tempão atrás, que ela foi tentar, fazer isso, Porque tem técnicas no curso ACA que eu ensino sobre como fazer isso, com vários exemplos. E eu ensino os fundamentos, dou exemplos e dou liberdade para as alunas inventarem, também para elas poderem adaptar e usar a criatividade, que isso é muito bom, porque eu estou ali para ajudar a desenvolver as habilidades. E aí ela teve uma ideia que ajudou ela a aprender e ajudou o nosso grupo todo, nossa comunidade de alunos a aprender também. Ela foi tentar fazer isso com o esposo, fazendo comida saudável. Tá? Eu falo isso com carinho, até algo que depois a gente ri, na hora pareceu uma boa ideia, mas não é. Comida saudável é bom e é uma coisa sem álcool? Claro que é. Mas eu vou te falar, eu estou tentando me alimentar mais saudável nas últimas semanas. É difícil por si só. É difícil por si só. Então, se você vai começar a querer mostrar que a vida tem graça sem álcool, fazendo um frango, um peito de frango fritado sem óleo ou assado sem tempero e um arroz integral, não é muito atraente, percebe? Então essa não é uma boa. Eu vou chamar o meu marido para fazer uma caminhada e ele odeia fazer caminhada. Não faz isso. Não faz sentido, ele não quer fazer. Por isso que eu falei, por isso que eu te dei o exemplo de eu jogar baralho, que é uma coisa que eu não gosto muito. Mas teve um momento que foi legal. Me convidaram para jogar aqui em casa, eu joguei partidas e foram bons momentos. Porque o quê? Não houve pressão, houve também uma oportunidade de poder conviver de uma forma diferente, com um repertório diferente. Porque assim, e eu não jogo canastra, para você ter uma ideia. Se me convidassem para jogar canastra, eu não vou jogar canastra, eu não gosto, eu já tentei jogar, eu não gosto. Agora me convida para jogar outro jogo, de repente eu aceite. Mas assim, mas a ideia geral que eu quero que você pense, que é a ideia de experimentar. Olha o medo da mudança. Vitor, mas eu vou convidar só para tudo do meu jeito. Mas daí você está dificultando para você. Aí você também não está se abrindo para mudança. O que acontece? Experimenta convidar sem se apegar no resultado. O foco é no processo. O foco é no que você tem controle. E você tem controle do que você faz. O resultado é consequência. Agora, sem se apegar no resultado, só convidar. E se ele não for, vai você. Ele não quer fazer caminhada com você, ele quer fazer sozinho. Vai fazer outra coisa.
vai ver outra coisa. Se ele não for, vai você, e você vai experimentando coisas novas, vai experimentando outras atividades. E aí você pode já ir mostrando para ele ou para ela, através do seu estilo de vida, que a vida pode ser boa mesmo sem beber. Isso é um começo. Fala, Vitor, mas eu só fico chorando, eu fico triste que as coisas acontecem comigo. Eu vou te dizer, eu entendo, é difícil mesmo. Podem ter momentos muito desafiadores. Mas você precisa ser feliz pelo menos para dar exemplo. Você precisa ser comprometido com as coisas da sua vida pelo menos para dar exemplo. Por quê? Palavras até falam alguma coisa, mas as atitudes gritam. A sua postura grita. Vitor, eu estou comprometido. Mas daí, a primeira oportunidade que tem, você não faz. O primeiro desafio que tem, você não vai. Então entende que esse raciocínio começa em você. Por isso que é um caminho que não tem como perder. Porque esse é um caminho que você vai, no mesmo percurso, aprendendo mais sobre como você cuidar melhor de você, inclusive. Não é à toa que as minhas alunas, em geral, tá? A maioria delas, a imensa maioria, todas que me contam, né? Raras exceções, me dizem que é o seguinte, que independente, às vezes até de forma independente do resultado em relação ao alcoolista, se sentem melhor, vivem melhor, se sentem mais felizes, sentem que a vida ficou mais leve, se sentem mais confiantes, se sentem mais seguros. Por quê? Focam em si e no próprio processo e o resultado é consequência, que pode vir mais rápido, pode vir um pouco depois, mas se você tiver o foco em você e naquilo que você está fazendo, ele tende a vir. O que acontece? Então vamos pegar um pequeno passo aplicável, porque assim, conhecimento é poder? Não. Conhecimento não é poder. Conhecimento é poder? Não. Conhecimento não é poder. Tá vendo esses livros aqui atrás? São livros de psiquiatria. Esses livros são poder? Não, não são poder. São cheios de conhecimento esses livros aqui. Conhecimento é poder? Não é poder. Sabe o que é? Conhecimento colocado em prática é poder. Conhecimento colocado em ação é poder. Porque existem níveis de você cuidar de você. Vitor, eu já cuido bem de mim. Existem níveis de você dar exemplo de comprometimento. Um exemplo que inspire ao invés de afastar. Um exemplo que inspire, mas ele é fraco. Mas e aí? Você está sendo forte? E ser forte não é não sentir nada, mas é como você lida com as suas adversidades. Como você lida com os seus desafios. Os seus desafios, eles servem para puxar o freio de mão da sua vida ou eles servem de combustível para você fazer mais ainda, para você seguir adiante, para você seguir em frente. Isso aí, a frustração é a mesma. Como você lida com ela é que faz toda a diferença. E aí, então, um passo aplicável para agora. Porque o conhecimento em ação é poder. Escolha alguma coisa que você possa fazer hoje, que talvez o alcoolista vá gostar de fazer com você, que talvez, você não precisa saber, só pensa nela, ou lista algumas delas, e para e pensa nisso. Às vezes a pessoa nunca parou para pensar nisso, para com essa intenção, que você suspeite que possam ser interessantes para o alcoolista. E como um pequeno passo, convida ele com antecedência, mas pensa em algo que possa ser atraente aos olhos do outro. Beleza, que não seja insuportável para você, né? Se eu for convidar alguém para jogar canastra, eu não vou gostar, eu acho chato, eu não gosto, não sou obrigado, mas existem várias outras coisas que eu posso convidar alguém para fazer que eu acho menos chato, que eu acho tolerável. E aí, pensa em coisas assim, que possam ser interessantes para o outro, mas toleráveis para você, como um pequeno passo. E convida com antecedência e ofereça uma oportunidade. Sem apego, mas se ele não aceitar, eu vou ficar bravo, magoado. Não. Calcula algo que você não vai ficar bravo, magoado se não aceitar. Mas começa a inserir pequenos convites de vez em quando. Porque às vezes esquece de fazer isso, né? Às vezes vai viver numa vida tão paralela e a vontade, às vezes, de conviver com a pessoa é tão pequena que às vezes você vai deixando isso de lado, às vezes você vai ignorando isso. E aí o afastamento vai criando cada vez mais desgaste, cada vez mais desconexão, cada vez mais frustração. Então, respeita você também e começa devagar. Uma pequena coisa que você vai colocando aos poucos. Senão você vai acabar como?
Igual aquelas pessoas que assim, ó, elas desistiram, mas não percebem. Que falam assim, meu Deus, não tem o que fazer. Então, assim, ó, quer dar o exemplo? E eu acho que o único caminho que existe é o exemplo. É você assumir para si que você quer ser parte da solução. É você assumir o compromisso de ser parte da solução. Quem é parte da solução não deixa de cuidar de si. Quem é parte da solução não se coloca em segundo plano, porque é parte da solução. Você não joga no lixo a parte da solução. Quem é parte da solução está aberto a aprender. Quem é parte da solução não se vitimiza falando que já fez de tudo. Quem é parte da solução assume responsabilidade. Quem é parte da solução tem um caminho muito melhor pela frente. Quem é parte da solução faz acontecer e não vive com o que a vida deu. Porque a vida não dá as coisas de forma justa um para o outro. Tem gente que tem mais privilégio que você. Tem gente que não tem nem alcoolismo na família, nunca teve. Você teve. Cruzou isso na sua vida. É uma pena, eu lamento. Mas e aí? A culpa não é de ninguém. O que você vai fazer com isso? É uma escolha livre. Ninguém tem obrigação. Mas o resultado disso você vai colher. Porque nós não somos obrigados a plantar. Né? A gente não é obrigado a plantar na vida. Mas nós somos obrigados a colher o resultado daquilo que a gente plantou. E o que você quer plantar para colher mais adiante? Quem planta conforto, colhe sofrimento. Quem planta comprometimento, colhe tranquilidade. Colhe satisfação. Colhe orgulho. O que você quer plantar? Que não adianta apontar o dedo para os outros. Não adianta, você pode fazer isso. Inclusive, se quiser fazer, faça, a vida é sua. Mas não faz não, vai fazer mal para você. Então, escolha ser parte da solução e coloque esse conhecimento em ação já. Foi um grande prazer, obrigado por ter acompanhado até agora. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal. Clique em curtir ou não curtir, se você não curtiu. Eu quero saber a sua opinião. Compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar dessas informações. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!